Ô Elias, é impossível você olhar para isso aqui e não perceber que tem algo de errado acontecendo. É sobre isso que eu falo. Porque, por exemplo, ó, quando eu vejo o padre Paulo Ricardo pregando, eu acho excelente. Eu não vejo ali, pelo menos eu não vi, né? Ainda. Eu não vi ele sendo fanático, idólatra, fazendo esse tipo de coisa, ou ensinando as pessoas a fazerem isso. Agora, a partir do momento que você entra numa igreja católica e tem pessoas fazendo isso e acreditando nisso, e padres aqui pregando esse tipo de coisa, alguma coisa tá errada nisso aí. Bizarro que apesar dos evangélicos julgarem muito, eu nunca vi um evangélico dizendo que o católico vai pro inferno. Agora, o contrário eu vejo direto, muita prepotência. Essa questão da prepotência de alguns católicos é real, isso acontece mesmo, infelizmente. Se liga, rapaziada, dá uma olhada. Olha como que fanatismo é uma coisa complicada. Nossa Senhora manda em Deus, e Deus faz o que ela quer. Maria é onipotente pela graça. Mas Deus deve obediência a Maria. O nome de Maria tem poder. Então, se o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Maria também tem poder. Quem respeita Maria, seja santo ou pecador, não será levado pelo demônio infernal. Olhe para ela e consagre o seu coração a ela. Teve uma live aqui, eu tava inclusive falando com o Elias, ele tá aí no chat, porque o Elias é católico, né? Assim como eu também fui formado na igreja católica. Mas, ô Elias, é impossível você olhar para isso aqui e não perceber que tem algo de errado acontecendo. É sobre isso que eu falo. Porque, por exemplo, ó, quando eu vejo o padre Paulo Ricardo pregando, eu acho excelente. Eu não vejo ali, pelo menos eu não vi, né? Ainda. Eu não vi ele sendo fanático, idólatra, fazendo esse tipo de coisa, ou ensinando as pessoas a fazerem isso. Agora, a partir do momento que você entra numa igreja católica e tem pessoas fazendo isso e acreditando nisso, e padres aqui pregando esse tipo de coisa, alguma coisa tá errada nisso aí. Porque nada disso é bíblico. E você sabe, Elias, disso. Qualquer católico que se presta sabe disso. Então, é isso que eu falo, que eu discordo. Porque a pessoa, ela não tem entendimento de nada da Bíblia, né? Eu não sou especialista na Bíblia, mas pelo menos eu tento entender, né? As pessoas nem isso elas tentam fazer. E aí ela acaba caindo nisso, ó, nesse nível de fanatismo. É esse o problema que eu me refiro. E aí eu fico me perguntando, você que é católico, você pode até ser um católico fanático, tá? Mas você acha que tá normal isso? Que tá certo isso? Não dá pra concordar com isso, porque realmente não tem parâmetro bíblico. E eu tenho todo o direito de discordar. Todo o direito, eu não tô discordando disso sem fundamento. Eu só tô seguindo o que tá na Bíblia. A própria Bíblia fala. O apóstolo Paulo falou. Ele alertou sobre a idolatria. A gente sabe disso. Então, assim, atacar uma pessoa que nem eu, que tem formação católica, mas que discorda dessas coisas, é uma piada. Eu vejo como uma piada. É realmente muita falta do que fazer e falta de conteúdo da pessoa. Porque tem muita coisa que a igreja deveria realmente brigar, coisa satânica que tá acontecendo. Perdem tempo com esse tipo de coisa, né? Com um cara que tá tentando fazer as coisas do melhor jeito possível, né? Não dá pra entender. Então é isso, ó. Muitas vezes vira esse tipo de coisa aí, ó. E não dá pra entender de onde que sai. E um detalhe importante aqui. Se me perguntarem, mas não, você acha que essas pessoas aí, elas são pessoas ruins, são más por estarem fazendo isso? Negativo. Eu penso o contrário. Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu prefiro muito mais ver uma pessoa que tá lá rezando pra Maria, idolatrando Maria, do que fazendo coisa satânica aí pro meio da rua, usando droga, vivendo orgia, putaria. Eu sou muito mais a favor, sempre serei da pessoa, ser uma gada de religião. Prefiro que seja gada de religião do que ser gado de coisas do mundo aí, tá? Só que a gente não pode fechar os olhos pros erros que existem nisso aqui. E essa é a questão. Então essas pessoas são apenas pessoas que buscam realmente a santificação, só que elas estão indo com a maré. É o que acontece em toda a sociedade, e não só em relação à religião. É em relação a vários outros assuntos, política, futebol, geopolítica, qualquer coisa, entendeu? Então não acho, né? Tanto é que eu gosto de ir na igreja, né? Até inclusive esses dias atrás fui na missa, gostoso ir na missa, bacana, eu gosto disso daí. Só que eu acho que tem limites para as coisas, né? A gente tem que saber separar as coisas.
Eu entendo muito bem o seu argumento e sua lei de raciocínio, mas vejo que é um ponto de vista que lida com o recorte da realidade. Mas é esse recorte que eu me refiro, tá? Quando eu tô falando, é sobre isso que eu falo. Então, por isso que eu fiz questão aqui de mostrar esse vídeo, principalmente pra você que é católico. Se é um católico, você entende o que eu tô falando. Porque também não é difícil, né? Entender o que eu tô falando. É esse tipo de coisa que eu me refiro. Então, muito cuidado com essa questão de fanatismo. Esse é sempre o ponto que eu formo o meu argumento, né? Não vejo um problema grave nisso daqui. Eu não. Sinceramente, cara, eu prefiro ver pessoas fazendo isso aqui, sem dúvida, irmão. Sem dúvida. Fazendo esse tipo de coisa que fazendo atrocidades por aí, tá? Só que a gente precisa ter coerência diante da Bíblia, sempre, em primeiro lugar. Então, vou falar assim, ó, bacana. Eu acho muito bonito que você tenha uma devoção aí por Nossa Senhora. Eu acho bonito a maneira como você fala de Nossa Senhora. Eu acho excelente. Mas, cuidado com a idolatria. Não coloque ela ou qualquer outro santo ou qualquer coisa que uma doutrina religiosa te disse na frente do Criador. Só isso. É só isso, irmão. O meu ponto de vista é exatamente esse. Isso já é o suficiente pra muita gente ficar ansiosa. E até agora eu não entendo por quê, né? Eu valorizo pra caramba a Igreja Católica, tanto é que eu fiz questão de casar nela, né? Se não valorizasse, eu não teria casado. Eu poderia simplesmente não ter feito o que eu fiz, óbvio. Mas é isso, pô. Hoje a gente vive num tempo, rapaziada, que virou uma espécie de crime você ter discordâncias. Tem discordância aqui, outra lá, né? Já é o suficiente pra deixar algumas pessoas revoltadas. Fazer o quê, né? É complicado. Olha aí, Xanão, estátua do pastor presidente da Assembleia de Deus no Ministério de Belém. Ah lá, ó, pra vocês verem que não é a religião católica só. Olha aí, ó. Não é só católico, rapaziada. Olha isso daqui, ó. Tem cabimento isso daqui? Fazerem uma estátua de um pastor presidente da Assembleia... Não, de verdade. Quando eu vejo um católico virando em volta de uma estátua de Maria e dançando, fazendo as coisas, eu acho ainda uma beleza perto disso daqui, ó. É isso aqui, eu não consigo entender isso, cara. É uma loucura isso aí, ó. E o próprio Striker Off, ó, que é protestante, ó, ele tá tendo coerência de falar, ó, de uma coisa que tá errada, ó. Perante a Bíblia. Não é perante o que eu acho, não é perante o que o Striker ou qualquer outra pessoa acha. É perante o que tá na Bíblia. A Bíblia fala pra não fazer escultura, estátua, não idolatrar, tá? É mandamento, né? Tá aí, ó. Então, para as pessoas entenderem, foi bom que o Striker mostrou isso, por quê? Porque a idolatria, e que fique já entendido isso para quem gosta de religião, quem é católico, quem é protestante. Parem de apontar o dedo um pro outro, ou para qualquer outra pessoa, porque existem erros em todas as religiões, e eu já cansei de explicar isso aqui. Qualquer religião que você vá, você se sente bem, legal, você tem seu grupo de amigos que vão lá, rezam, se sente bem, bacana, ótimo. Agora entenda, existem práticas em todas as religiões que estão erradas, que não batem com a Bíblia. Apenas isso. Eu acredito que não é tão difícil uma pessoa entender. Será que é tão difícil assim? Acho que não, né? A minha ideia é justamente oposta. A minha ideia é não brigar com católico e protestante. Essa live aqui, o fundamento é justamente isso, é não fazer esquerdista brigar com direitista. A ideia central, por mais que seja muito difícil fazer isso, é aproximar as pessoas, fazê-las entenderem a realidade. Entendeu? É fazer com que elas entendam que o caminho da briga não leva a nada. O caminho da briga é o que o demônio quer. Ele coloca essas armadilhas durante a trajetória religiosa das pessoas, esses enganos, essas condutas que as pessoas praticam e ensinam as outras a praticarem, justamente para gerar essa diatribe. Não deve ser assim, entendeu? Aí eu que sou um cara que tenta fazer isso, eu acabo levando ainda, né? Acabo tomando aí da rapaziada que fica ansiosa, dos fanáticos. Mas tudo bem, faz parte, não tem problema não.